Sr. Presidente do Tribunal Supremo, Sr. Procurador-Geral da República, Sr. Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Srs. Presidentes dos Tribunais Superiores, Sra. Provedora de Justiça, Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, ilustres líderes eclesiásticos, senhores magistrados judiciais e do Ministério Público, prezados convidados, minhas senhoras e meus senhores. Por ocasião da abertura do ano judicial 2022, dirijo as minhas saudações a toda a família da Justiça e agradeço pelo convite que me foi endereçado pelo venerando Presidente do Tribunal Supremo para presidir a esta cerimónia hoje, aqui nesta bela cidade do Ambo. O ano judicial, que agora termina, foi marcado por realizações profundas no domínio da justiça. Foi nesse ano que se realizou a primeira revisão da Constituição da República, que a nível do sistema judicial reforçou as atribuições do Conselho Superior da Magistratura Judicial, abriu a possibilidade dos angolanos da diáspora poderem, a partir dos países que os acolheram, votar nas eleições do seu país, entre outras emendas pontuais. No domínio da reforma institucional judiciária, o Executivo entregou ao Conselho Superior da Magistratura Judicial os edifícios para o funcionamento dos 3 primeiros tribunais da relação. Com efeito, depois da inauguração das relações de Benguela e do Lubango, foi a vez da inauguração do Tribunal da Relação de Luanda. Foram reabilitados e inaugurados novos tribunais de comarca e este esforço vai continuar. O funcionamento destes tribunais contribui decisivamente para a concretização do princípio constitucional da tutela jurisdicional efetiva. Na verdade, os tribunais de comarca e os tribunais da relação irão aproximar a justiça dos cidadãos, garantirão o acesso à justiça e reduzirão a pendência processual, sobretudo em matéria de recursos. No plano da reforma da justiça e do direito, foram aprovados importantes diplomas legais que se prendem com a melhoria da organização administrativa e judiciária. São exemplos disso a Lei Orgânica do Tribunal Supremo, que aumentou o número dos seus juízes conselheiros, a Lei das Secretarias Judiciais e a Lei dos Tribunais da Relação. No período em apreço, foi aprovada a instituição dos Centros Integrados de Atendimento à Criança e ao Adolescente. Estes centros têm por finalidade o asseguramento da proteção jurisdicional da criança e do adolescente quando estejam em conflito com a lei ou em contacto com o sistema de justiça. A reforma do Judiciário registrou-se também a nível dos recursos humanos, sobretudo em termos de formação. Com efeito, o Instituto de Estudos Judiciários, INES, realizou desde 2018 a formação de 347 magistrados para a magistratura judicial e para a magistratura do Ministério Público, sendo que, em 2021, realizou a formação dos primeiros juízes de garantias. No quadro da melhoria do ambiente de negócios, o mesmo Instituto formou magistrados judiciais e do Ministério Público afetos à sala de comércio, propriedade intelectual e propriedade industrial. Minhas senhoras, meus senhores, a abertura de um novo ano judicial constitui uma oportunidade para refletirmos conjuntamente sobre os desafios a vencer e sobre as soluções que se impõem a nível da justiça. Assim, e apesar
de tudo quanto foi feito no ano judicial de 2021 e nos anos anteriores, temos de continuar a investir na reforma da justiça e do direito e na melhoria das infraestruturas de trabalho na administração da justiça. O Executivo continuará a realizar os investimentos para o aperfeiçoamento do capital humano da justiça de forma contínua, como fica demonstrado com a abertura de mais um curso de formação de auditores de justiça no INES, neste ano 2022, com financiamento do Cofre Geral de Justiça. Também é necessário que avancemos mais no domínio das infraestruturas. Para este ano judicial de 2022, pretendemos concluir as infraestruturas dos tribunais da relação do IJ e de Saurimo. O Executivo está fortemente apostado na informatização dos tribunais, visando a modernização do sistema judicial, garantir a otimização da justiça e concretizar a tão esperada celeridade processual. De facto, temos de persistir na necessidade da justiça atuar em tempo útil, sob pena de se perder o seu efeito de dirimir conflitos, o de aclarar com justiça as responsabilidades dos presumíveis criminosos, o de vincar seu papel pedagógico e de reeducação dos cidadãos. Minhas senhoras, meus senhores, neste ano de 2022, que é também o da realização das 5ª eleições legislativas em Angola, estou certo que a construção do Estado Democrático de Direito vai continuar a vincular os órgãos de justiça. Pretendo com isto dizer que eles vão prosseguir com a mesma coerência as atribuições que lhes estão adstritas pela Constituição e pela lei, empenhando-se ainda mais no combate à corrupção, à impunidade e aos crimes econômicos no geral. Este combate deve continuar a ser visto como uma tarefa contínua do Estado, com realce para o sistema judicial. Penso que o combate aos crimes contra a vida, a liberdade, a integridade física e moral das pessoas e contra os bens públicos e privados devem também continuar a marcar a atuação dos órgãos judiciais neste ano judicial. Outro aspecto relevante está ligado ao ambiente. É importante garantir a proteção do ambiente, combatendo os crimes que atentem contra a proteção ambiental, cuja degradação decorre da ação humana. Estes crimes produzem um impacto muito negativo na diversificação da economia e no desenvolvimento do país, além de comprometerem o futuro das próximas gerações. Minhas senhoras, meus senhores, a administração da justiça é função dos tribunais, que a exerce de forma independente, pelo que, ao terminar, exorto a todos os operadores da justiça a prosseguirem com o mesmo sentido de Estado na sua nobre missão. Com isso, declaro aberto o ano judicial 2022. Muito obrigado.